Nas profundezas do maior oceano do mundo, existe um lugar cheio de mistério e segredos. Recentemente, corajosos exploradores se aventuraram nessas profundezas desconhecidas e revelaram algumas coisas assustadoras encontradas debaixo d'água. Vamos começar com uma história intrigante e emocionante de um grupo de mergulhadores que estava explorando o Ártico. Durante essa expedição planejada, eles encontraram algo muito estranho. A missão dos mergulhadores era simples: explorar as profundezas do Ártico em busca de qualquer coisa incomum. Eles já estavam na água há algum tempo e tudo parecia tranquilo, até que um deles viu algo estranho próximo a eles. No começo, eles pensaram que fosse uma foca, mas ao se aproximarem, perceberam que era algo completamente diferente. Essa criatura tinha uma pele pálida e um corpo parecido com o de um humano, mas com braços que pareciam barbatanas. Seus olhos eram escuros e tinham uma camada protetora, assim como os olhos de um tubarão. Ela nadava graciosamente e parecia à vontade na água. Mas o que era aquilo? Nenhum dos mergulhadores tinha visto algo assim antes. Quando tentaram se aproximar da criatura, ela mergulhou rapidamente e desapareceu. Os mergulhadores ficaram sem palavras diante do que tinham presenciado. Obviamente, não é algo comum que as pessoas encontrem regularmente. Histórias de criaturas parecidas com sereias vêm do Japão, onde as chamam de ningens. Dizem que elas podem ter de 20 a 30 metros de comprimento, ou até mais. Em vez de pernas, elas têm nadadeiras ou caudas, como as sereias, e seus únicos traços faciais visíveis são os olhos e a boca. De acordo com uma história semelhante do Japão, membros da tripulação de um navio avistaram algo à distância que pensaram ser um submarino. Mas, quando chegaram mais perto, perceberam que era uma criatura viva, um ningen. Quando essas criaturas humanoides são avistadas, elas desaparecem rapidamente, o que torna difícil capturar fotos ou vídeos delas. Além disso, elas só podem ser encontradas durante a noite, o que as torna ainda mais misteriosas. Essas criaturas enigmáticas também se camuflam perfeitamente com o ambiente ao seu redor, tornando-as ainda mais difíceis de serem notadas. Agora, os pesquisadores acreditam que em lugares como o Ártico pode haver uma grande população de ningens, o que as torna ainda mais misteriosas, já que os humanos raramente estão presentes lá. A descoberta dessa criatura estranha e misteriosa levanta novas questões sobre as criaturas desconhecidas que habitam as profundezas do oceano, esperando serem descobertas pelos humanos. Na Louisiana, uma enorme e misteriosa cratera apareceu, causando caos ao seu redor. Devido ao seu tamanho e escala, a cratera foi apelidada de Grand Canyon da Louisiana. Esse buraco gigantesco engoliu tudo em seu caminho, inclusive uma floresta inteira. O vídeo dessa cratera se tornou viral. No vídeo, podemos testemunhar a incrível força da natureza. Árvores de cipreste de 12 metros desaparecem em questão de segundos. O tamanho do desastre inspira admiração e medo ao mesmo tempo. De acordo com relatos, a cratera se formou devido ao colapso de uma mina de sal, causando uma catástrofe ecológica na área e obrigando uma cidade inteira a ser evacuada. A cratera causou danos de cerca de 12 milhões de dólares e continua afetando negativamente a região ao seu redor. Moradores locais dizem que tudo começou com um cheiro estranho de combustível e depois um gás misterioso apareceu na superfície do pântano. Desde então, a cratera tem crescido constantemente, engolindo tudo, inclusive essas árvores altas. O pior é que dizem por aí que as autoridades nem sabem o quão fundo essa cratera é. Na verdade, uma corda de 230 metros não foi suficiente para chegar ao fundo desse buraco assustador. A ideia de não saber a profundidade exata dessa cratera é realmente assustadora. Os moradores de Bayou Corne viram em primeira mão as consequências destrutivas dessa cratera. Nova Jersey é famosa por muitas coisas, como os famosos restaurantes de Atlantic City e ser o lar de Frank Sinatra. Mas também há um cemitério assustador de locomotivas nas profundezas do mar. Vamos entender essa história. Em 1985, foram encontrados 2 trens no fundo do mar de Long Branch, mas o mistério não acaba aí. O modelo desses trens indicava que eles datavam de 1850. No entanto, não havia registros de que eles tivessem sido construídos ou que tivessem desaparecido misteriosamente. Parece que eles simplesmente sumiram sem deixar vestígios e só foram encontrados no fundo do oceano séculos depois. O cemitério de trens intriga cientistas e historiadores há muitos anos, gerando várias teorias sobre como os trens foram parar lá embaixo. Alguns acham que os trens estavam sendo transportados em uma embarcação que virou durante uma tempestade.
Outros acreditam que eles foram jogados intencionalmente no oceano para evitar que a embarcação afundasse. A teoria mais assustadora sugere que os trens foram jogados no mar de propósito para se livrar de provas relacionadas a um crime. Essa teoria alimentou a imaginação das pessoas e deu origem a boatos sobre tesouros perdidos e crimes esquecidos há muito tempo. No entanto, aqui está a questão. Mesmo depois de 160 anos submersos, esses trens estão bem preservados. Eles estão cobertos de ferrugem, mas ainda é possível ver claramente os detalhes de sua construção, o que mostra a capacidade do mar de preservar até mesmo os objetos mais antigos. O cemitério de trens continua sendo um mistério até hoje, e não há respostas definitivas sobre como e por que esses trens acabaram no fundo do oceano. O verme zumbi parece ser de outro mundo à primeira vista. Você esperaria encontrá-lo em uma floresta mágica de contos de fadas, não no fundo do oceano. Mas não se engane pela aparência bonita. O verme zumbi é parte de uma história de terror. Ele se alimenta dos ossos duros de qualquer coisa que cruze seu caminho, inclusive das enormes carcaças de baleias. Com seus dentes afiados, ele quebra os ossos para chegar à parte interna, mas ele não para por aí. Esse pequeno verme está determinado a conseguir os nutrientes valiosos, então libera um ácido poderoso para corroer os ossos e ter acesso aos nutrientes ricos. Assim que o verme zumbi consegue penetrar no osso, ele transforma as proteínas e os ossos em gordura e nutrientes para se alimentar. É um processo assustador, reservado apenas para as criaturas mais fortes, mas o verme zumbi é muito bom nisso. Ele absorve oxigênio para viver através de pequenas protuberâncias parecidas com penas que balançam na água. É um equilíbrio delicado que ele consegue manter para se manter vivo. Apesar de parecer assustador, o verme zumbi não representa perigo para nós. Então, a menos que você seja um osso de baleia, não precisa se preocupar. A estátua gigante de Jesus no fundo do lago Michigan não é apenas uma história bonita, é um verdadeiro milagre que cativou a imaginação de muitas pessoas. Imagine-se mergulhando nas águas geladas do lago, cercado pela escuridão, e de repente, você nota algo brilhando ao longe. Conforme se aproxima, percebe que é uma cruz enorme de mármore branco, com quase 3,5 metros de comprimento. E então você vê Jesus, em tamanho real, deitado na cruz, como se estivesse em um sono eterno. A história de como essa estátua foi parar no fundo do lago Michigan é ainda mais fascinante. Uma família encomendou a estátua como uma homenagem após uma terrível tragédia, a perda de seu filho pequeno em um acidente horrível. Durante o transporte da estátua para os Estados Unidos, ela foi danificada de forma irreparável. A maioria das pessoas teria desistido, mas não os mergulhadores que reconheceram o valor da estátua. Eles sabiam que ela se tornaria um memorial incrível para os mergulhadores que perderam suas vidas explorando as águas do lago Michigan. Por isso, eles compraram a estátua e a afundaram nas profundezas do lago, onde ela permanece até hoje. Ao nadar ao redor da estátua, é impossível não sentir reverência e admiração. Ela se tornou não apenas um memorial, mas também um símbolo de esperança, fé e perseverança. Os mergulhadores que descobriram esse verme ficaram impressionados com seu tamanho. Ele chega a quase 15 metros de comprimento, tornando-se uma das maiores criaturas já encontradas nas profundezas do oceano. Ele se move suavemente, quase como se estivesse mudando de forma constantemente. Mais tarde, foi identificado como Botriphylla conifera, mas estudá-lo não era fácil. Em primeiro lugar, ele vive na completa escuridão, e até mesmo a menor luz pode prejudicar sua estrutura frágil. Além disso, ele é extremamente frágil. Qualquer movimento brusco pode fazer com que ele se desintegre em um grupo de pequenos indivíduos. Os biólogos marinhos que estudaram essa criatura ficaram impressionados com o que descobriram. Perceberam que não era apenas um aglomerado de indivíduos aleatórios, mas uma estrutura altamente organizada e complexa. Cada indivíduo tinha uma função importante para a sobrevivência do grupo. Alguns serviam como sensores, detectando as mudanças na água ao redor. Outros caçavam e capturavam presas, enquanto outros se dedicavam à digestão. Apesar de parecer estranho, era evidente que essa criatura tinha encontrado seu lugar no mundo. E, felizmente, esse lugar está longe dos olhos humanos. O oceano é como um enorme deserto implacável que, ao longo da história, levou muitas vidas. Para cada navio que chega em segurança ao seu destino, muitos outros se perdem nas ondas. Esses navios se tornam fantasmas do passado, condenados a vagar para sempre pelos mares. Seus destroços estão espalhados no fundo do oceano, como ossos de uma antiga criatura gigante.
Alguns navios ainda podem ser reconhecidos, lembranças de sua antiga grandiosidade. Outros foram deformados por correntezas fortes e perderam sua forma original nas profundezas. Ainda assim, alguns desses navios perdidos se recusam a ficar quietos. Eles se tornam navios fantasmas, navegando pelas águas onde um dia foram orgulhosos. Mas os mais assustadores são os navios fantasmas da Coreia do Norte. Eles simbolizam o desespero e o isolamento desse país fechado. Os pescadores norte-coreanos, que saem em busca de comida e prosperidade, muitas vezes estão mal preparados e não têm os recursos adequados para enfrentar os perigos do mar. Como resultado, muitos desses navios desaparecem sem deixar rastros, deixando apenas um mistério fantasmagórico. Alguns acreditam que esses navios fantasmas são resultado do controle rigoroso do governo norte-coreano sobre seu povo. Com acesso limitado a alimentos e recursos, os pescadores são forçados a se aventurar cada vez mais longe no mar em busca de sustento. Mas sem comunicação ou ajuda, eles ficam perdidos e desamparados. Seu destino é desconhecido. Para aqueles em busca de aventura e emoção, os navios fantasmas são um enigma intrigante. Mas para aqueles que perderam entes queridos no mar, eles servem como uma lembrança constante dos perigos que espreitam nas profundezas do oceano. Em 2018, uma descoberta incrível foi feita, mudando para sempre a história. Arqueólogos encontraram o navio naufragado mais antigo do mundo no Mar Negro, perto da costa da Bulgária. Acredita-se que seja um navio comercial grego com 2.400 anos de idade, tornando-o o naufrágio mais antigo já encontrado. E o mais incrível é que o navio está muito bem preservado, sendo o naufrágio mais bem conservado do mundo. O navio tem 23 metros de comprimento e, por estar em uma área com pouco oxigênio, os bancos dos remadores, mastro, lemes e outros elementos estão em perfeito estado. Isso é um sonho para os pesquisadores, pois podem estudar o barco e seu conteúdo com muitos detalhes. Eles ficaram surpresos ao descobrir que o navio se parece com as embarcações retratadas em antigas pinturas gregas em vasos, o que os leva a pensar que era um navio de uma época muito distante. A descoberta desse naufrágio não é apenas uma oportunidade de estudar a história, é como uma janela para o passado antigo. O navio está tão bem preservado que parece uma máquina do tempo, nos levando de volta à antiga Grécia. Os vulcões de lama não são comuns, são verdadeiras maravilhas da natureza. É incrível que cerca de 400 dos milhares de vulcões de lama ao redor do mundo estejam no Azerbaijão, chamado de Terra do Fogo. Esses vulcões de lama únicos são capazes de criar um espetáculo impressionante da força da natureza. Quando eles entram em erupção, é algo espetacular. Chamas altas podem subir vários metros no ar, criando um espetáculo tão lindo quanto assustador. E o mais incrível é que essas erupções são causadas por grandes reservas de gás natural e petróleo na região. Isso significa que esse espetáculo explosivo não tem fim à vista. Por mais fascinante que seja, não é uma boa ideia chegar muito perto. Se você estava pensando em passar um tempo relaxante no Mar Cáspio, é melhor reconsiderar. Você pode acabar no meio de uma erupção furiosa de lama em um piscar de olhos. Essas erupções podem ser perigosas e imprevisíveis, e ninguém quer ser pego de surpresa quando a natureza decide fazer seu show. Em 2014, um objeto parecido com um OVNI foi descoberto no Mar Báltico. Isso gerou muitas especulações e debates. Será que os alienígenas já nos visitaram? Se sim, como a nave espacial deles foi parar nas águas profundas do Mar Báltico? No entanto, apesar da agitação em torno dessa descoberta, cientistas e pesquisadores concluíram que o objeto não era um OVNI. Mas afinal, o que era? De acordo com especialistas, era apenas um pedaço redondo de rocha. A origem dessa pedra misteriosa ainda é desconhecida. Algumas pessoas acreditam que possa ser um pedaço de meteorito. Mas mesmo que esse objeto seja de origem extraterrestre, o fato é que as profundezas do Mar Báltico guardam muitos segredos e mistérios não resolvidos. Quem sabe quais outros fenômenos misteriosos ou formas de vida desconhecidas podem estar escondidos nas profundezas escuras do oceano? Ao longo das vastas extensões do Mar do Leste da China, há uma antiga cidade submersa que foi intencionalmente inundada pelo governo chinês. Ela é um lembrete impressionante de uma magnífica civilização que existiu há mais de 1.300 anos. A cidade está a uma profundidade de 26 a 40 metros abaixo da superfície do mar e cobre uma área de quase 60 mil metros quadrados.
Mesmo após séculos submersa, sua arquitetura impressionante e detalhes complexos estão muito bem preservados. As paredes têm esculpidos elaborados de dragões, fênix e outras criaturas míticas, e em frente a muitos edifícios, estão estátuas de leões guardiões feitas de pedra, que mantiveram sua força mesmo após tanto tempo debaixo d'água. Graças aos esforços de um oficial de turismo, essa cidade submersa se tornou um destino popular para os viajantes. O Beijing Diving Club foi convidado a explorar as ruas subaquáticas da cidade e se tornou um local popular para os amantes do mergulho que desejam ver um pouco da antiga China. A cidade oferece muitas oportunidades para os mergulhadores explorarem sua história. Além disso, um barco especial foi construído para que os turistas possam fazer um passeio pela cidade subaquática. A maré vermelha pode ser silenciosa, mas suas consequências são sempre profundamente sentidas. Tudo começa com uma leve mudança de cor na água, que gradualmente se torna mais escura, parecendo sangue. As algas responsáveis por esse fenômeno perigoso liberam toxinas que podem paralisar ou até mesmo matar tanto os animais marinhos quanto os seres humanos. A maré vermelha é uma força com a qual devemos nos preocupar. Ela dura semanas e destrói ecossistemas inteiros. Suas consequências afetam todos os animais marinhos. Peixes e outras criaturas acabam comendo as algas venenosas e passando as toxinas para predadores maiores, como golfinhos e tubarões. A maré vermelha também pode causar problemas respiratórios e doenças em pessoas que têm contato com ela. O que torna a maré vermelha ainda mais assustadora é que ela chega à costa sem aviso e é difícil de ser controlada. Até mesmo a espuma que fica na praia pode ser perigosa. Essa maré pode destruir as penas de pássaros inocentes e fazê-los afundar em águas tóxicas. Apesar de ser mortal, a maré vermelha fascina cientistas, artistas e aventureiros. É um fenômeno impressionante, mesmo que destrutivo. Essa criatura é tão assustadora que você sentirá arrepios na pele ao ter um encontro próximo com ela. Se os alienígenas existem, talvez eles se pareçam com isso. Essa criatura é uma minhoca achatada, mas não se engane pelo nome. Não é uma minhoca comum, é um predador feroz, capaz de destruir uma presa muito maior do que ela. Pode parecer um bolinho pequeno, mas não subestime suas habilidades. O aspecto mais interessante dessa criatura é que ela não tem órgãos respiratórios ou circulatórios. Em vez disso, ela usa difusão para respirar oxigênio. Sua forma plana permite que o oxigênio e os nutrientes passem pelo seu corpo, mantendo-a viva. Alguns tipos de minhocas planas têm a capacidade única de regenerar todo o seu corpo se forem cortadas ao meio. Essa minhoca marinha plana foi capturada enquanto se alimentava de um caranguejo durante a maré baixa. Ela tem um sistema digestivo ramificado semelhante a um intestino, onde os nutrientes da presa circulam por todo o corpo. É por isso que ela é um predador tão feroz e uma criatura que as pessoas devem temer. Agora, imagine se essa criatura fosse grande o suficiente para atacar um ser humano. Apenas o pensamento de encontrar uma criatura assim durante um mergulho no oceano seria o suficiente para fazer você nunca mais querer se aproximar da água. Quando pensamos em criaturas submarinas, geralmente imaginamos animais marinhos coloridos e bonitos. Mas e se eu te disser que nas profundezas do oceano existe uma criatura que parece saída de um filme de terror? Estou falando dos grandes isópodes. Com seus corpos duros e garras, eles parecem capazes de destruir um pequeno submarino. E se o tamanho de até 75 centímetros de comprimento não te assusta, com certeza a dieta deles vai te deixar apreensivo. Os grandes isópodes são necrófagos. Eles se alimentam de carcaças em decomposição de baleias, lulas e peixes. Se você se deparar com um grupo de grandes isópodes durante uma exploração no oceano, é possível que você fique assustado. Essas criaturas assustadoras têm a habilidade de se camuflarem no fundo do mar arenoso, se enrolando em uma bola. No entanto, apesar de sua aparência assustadora e seu apetite voraz, os grandes isópodes são totalmente inofensivos para os humanos. Portanto, não há motivo para entrar em pânico se você encontrar um deles acidentalmente. Mas apenas o fato de essas criaturas gigantes estarem escondidas sob a superfície da água é suficiente para fazer você pensar duas vezes antes de se aventurar nas profundezas do mar. Uma cidade antiga, um lago assustador e mistérios inexplicáveis. Essa história arrepiante aconteceu no Lago Foz, onde carros antigos foram encontrados no fundo das águas escuras.
Mas o que torna tudo ainda mais assustador é que esses carros guardam um segredo sombrio. Dentro deles estavam os corpos de jovens que desapareceram há muitos anos. Eles foram encontrados encolhidos nos bancos traseiros e dianteiros dos veículos, como se estivessem tentando se proteger de algo desconhecido. As famílias desses jovens sempre mantiveram a esperança de encontrá-los, mas infelizmente, a tragédia se abateu sobre eles. A causa da morte foi afogamento, registrado como um trágico acidente. No entanto, os detalhes sombrios e a coincidência perturbadora de ambos os carros terem sido encontrados no mesmo lugar despertaram o medo na cidade. O lago se transformou em um local assustador e misterioso, onde muitos têm medo de se aventurar. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a continuar criando conteúdos como este para você. Obrigado por assistir e até a próxima.